É muito comum quando estamos desenvolvendo localmente com containers, utilizar o Docker Compose, porque com ele eu consigo declarar toda a minha estrutura da solução e assim eu tenho um ambiente mais próximo do de produção. Mas tem um detalhe, normalmente produção eu vou utilizar Kubernetes. Então sempre que eu vou colocar minha aplicação de desenvolvimento para produção ou até mesmo homologação no ambiente Kubernetes, eu tenho que fazer essa tradução do Docker Compose para os manifestos do Kubernetes. E se eu te falar que existe uma forma de você desenvolver localmente, utilizando o Kubernetes, e ainda tendo umas pipelines iradas de automação, garantindo uma velocidade incrível no seu desenvolvimento. E ainda por cima, eu não preciso traduzir o Compose para o manifesto Kubernetes. Eu sou Fabrício Veronese e hoje eu vou te mostrar como utilizar o Scaffold para o desenvolvimento local com Kubernetes. Mas antes, se você quer receber sempre conteúdos atualizados referentes ao mundo de DevOps, Containers e Kubernetes, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena ser propagado. Hoje, existem várias soluções em que você consegue criar um cluster Kubernetes local na sua máquina e utilizar no seu desenvolvimento de aplicações. Micro K8s, K3s, Kind, K3D, eu tenho uma porrada. E se você tem alguma dúvida em relação à criação de ambientes com Kubernetes, tem a minha playlist aí que eu vou colocar para você dar uma olhada. Mas mesmo com o ambiente de desenvolvimento criado, desenvolver utilizando Kubernetes gera algumas etapas a mais no processo. Porque sempre que eu altero a aplicação, eu tenho que gerar uma imagem Docker nova, subir para o registry e aplicar no meu Kubernetes. Isso daí pode ser muito chato e repetitivo. Mas existem ferramentas que facilitam esse desenvolvimento. E uma delas é o Scaffold. O Scaffold foi criado pelo Google e ele se baseia em criar uma pipeline local para que todo esse processo de desenvolvimento, que é extremamente repetitivo e muito tedioso, se torne automatizado. É como se fosse uma pipeline de desenvolvimento, um desenvolvimento contínuo. Então, eu tenho um manifesto do Scaffold e nele eu crio as minhas pipelines. E sempre que eu altero o arquivo da minha aplicação, ele dispara essa pipeline, fazendo todo o processo de build e de deploy para o meu Kubernetes. Assim, eu ganho extrema eficiência no meu desenvolvimento de software, porque eu alterei o código, ele vai lá e cria toda essa rotina para mim. Eu só me preocupo em programar. Então, vamos dar uma olhada em como o Scaffold funciona. Antes de começar o desenvolvimento, eu quero te mostrar o site do Scaffold, que é o scaffold.dev. Aqui você consegue ver passo a passo como montar o Scaffold no seu ambiente. Você pode rodar em Linux, macOS, Windows, pode rodar em Docker e no Gcloud. Então, antes de começar a trabalhar, entra em scaffold.dev, dá uma olhada em como instalar o Scaffold na sua máquina e parte para cima. Como aqui já está instalado, eu vou direto para o desenvolvimento. Por exemplo, de desenvolvimento, eu tenho uma aplicação escrita em Node.js, é uma API de cadastro de produto. Então, eu já tenho aqui o meu Dockerfile, eu tenho o Swagger aqui que eu criei também. E para começar a desenvolver no Kubernetes, eu também preciso ter os manifestos de deploy. No caso aqui eu tenho 2, porque a minha aplicação ela tem a necessidade de persistir os dados no MongoDB. Então eu tenho que criar o deployment do MongoDB, o service para expor esse pod que vai ser criado do MongoDB e também os manifestos da API. Eu tenho que ter o deployment da API e o service também para expor a minha API. Então é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho aqui o meu deployment, deixa eu fechar aqui. Eu tenho o deployment do MongoDB. Eu tenho o service que vai expor aqui o meu MongoDB e eu tenho o deployment da minha API. Você nota que aqui na imagem eu não coloquei o namespace que eu estou utilizando do Docker Hub. Eu estou colocando aqui só o repositório que eu vou utilizar. Isso porque essa aplicação vai ser utilizada por várias pessoas e cada pessoa, cada desenvolvedor pode utilizar o seu próprio namespace, pode utilizar o seu próprio repositório. Então, para não ficar alterando sempre ali o meu arquivo de manifesto de deployment, eu não coloco esse namespace. Aí,
quando eu for utilizar o desenvolvimento, o scaffold me dá a possibilidade de passar isso por parâmetro. Então, quando você vai utilizar um repositório Git que você vai colocar publicamente, que várias pessoas podem utilizar, não coloca o seu namespace de repositório lá de imagens. Deixa só o nome do repositório. Caso você esteja utilizando na sua empresa, que já tem isso muito bem definido, pode colocar e você não vai passar por parâmetro no scaffold, ok? E como ambiente aqui de Kubernetes, eu tenho 2 clusters Kubernetes. Eu tenho o local, utilizando o kind. Você pode utilizar qualquer ferramenta de criação de ambiente local, pode utilizar Minikube, pode utilizar K3S, pode utilizar K3D, você pode utilizar também Kind, enfim, MicroK8S, você pode utilizar o que você quiser. Se você tiver alguma dúvida, tem a minha playlist para criação de ambiente local com Kubernetes e você pode escolher qual você quiser novamente. E eu tenho aqui também o de cloud. Agora, o próximo passo é criar o scaffold YAML, que é o arquivo que vai definir toda a pipeline de desenvolvimento contínuo que eu vou ter utilizando o scaffold. Porque, novamente, sem o scaffold, o que eu teria que fazer? Executar um Docker build, executar um Docker push e executar o kubectl apply para poder pegar esse meu ambiente de desenvolvimento e aplicar no Kubernetes. Utilizando o scaffold, eu vou ter essa minha pipeline. Então, o próximo passo é criar o scaffold.yaml. Para criar o scaffold.yaml, eu tenho o comando scaffold init. Ele vai começar a verificar todo o meu código, todos os meus manifestos, e eu vou colocando ali como eu quero criar. Então, vamos lá. Scaffold init. Ah lá. Ele já começa o tutorial ali para me ajudar a montar o scaffold.yaml. Então, a primeira coisa aqui, ó, ele fala, olha, essa imagem API produto, ela é criada como? Qual é a fonte dela? Eu posso colocar o Dockerfile, que no caso vai ser o Dockerfile, ou eu posso colocar nenhum. Isso quer dizer que ele vai ser utilizado lá uma imagem do Docker Hub, algum repositório que está configurado no manifesto. Então, no caso aqui, eu vou utilizar Dockerfile. E agora, ele me pergunta do Mongo. O Mongo vai utilizar lá o Docker Hub. Então, vou colocar aqui None. Como ele também não achou nenhum outro Dockerfile, ele nem me dá essa opção. Ele vai mostrar aqui um template, né, de como vai ser o resultado do scaffold.yaml. E, beleza, ok, dou um yes. Olha lá, ele cria para mim um scaffold.yaml. Então aqui eu já tenho criada a minha pipeline de desenvolvimento contínuo. Aqui eu tenho o build, que é a construção das imagens. No caso aqui, os artefatos só vai ter um, porque é a minha API de produto. Poderiam ter outros, sem problema. E aqui é qual é o Dockerfile que ele vai utilizar. Em seguida eu tenho o deploy, que ele vai aplicar os manifestos lá da minha pasta K8S. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou alterar aqui que o meu desenvolvimento local ele vai fazer push para um repositório remoto. Isso porque quando o scaffold identifica que você está utilizando um Kubernetes local, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Kubernetes local com kind. Então ele tem uma regra de nomenclatura dos contextos que quando tem kind, quando tem K3D, quando tem Minikube, ele interpreta que isso é um desenvolvimento local. O que ele faz nesse caso? Ele pega a imagem e atacha no próprio Docker, no próprio Docker Daemon, para que você não tenha que fazer um push em repositório remoto. Eu não gosto de fazer dessa forma, eu gosto de colocar no repositório, porque ali eu tenho todas as imagens que eu utilizei. Ele, por incrível que pareça, é mais rápido. Esse processo de atachar no Docker Daemon demora muito, principalmente em ambiente Windows. Então, eu gosto de utilizar o repositório remoto. Se você tiver sem internet ou algo assim, não tem problema. Se a sua internet for muito lenta, não tem problema nenhum. Você pode utilizar local, não tem problema, sem caô. Só que, novamente, eu prefiro colocar remotamente. Então, eu coloco aqui local push igual a true. Se você não quiser, coloca nada, ele vai interpretar que é local, vai atachar lá no Docker Daemon
e você consegue utilizar localmente. Vamos lá, beleza. Criei aqui o meu scaffold.yaml e eu quero testar, ver se ele está funcionando. Eu quero ver se a configuração está correta antes de começar o meu desenvolvimento. Para isso, eu vou executar uma vez essa pipeline. E para executar só uma vez, eu tenho aqui o comando scaffold run. Lembrando que eu não coloquei o namespace aqui da minha imagem. Então, eu tenho que passar aqui por parâmetro. Eu boto default repo igual a kubedev.io. O que ele vai fazer agora? Vai executar a minha pipeline. Ele vai executar o Docker build e vai executar o meu manifesto do Kubernetes. Bom, aqui terminou a execução. Eu posso verificar agora, kubectl get pods. Ah lá, eu tenho aqui os meus pods rodando. Posso executar aqui até aqui, ó, um kubectl get all. Eu tenho aqui rodando o meu ambiente. Como eu estou utilizando aqui o kind, eu já deixei um bind com a minha porta local aqui na porta 30.000. Eu vou fazer um teste aqui se está tudo funcionando. 8080, API docs. Aqui, ó, minha API está rodando. Está rodando aqui no meu Kubernetes. Se eu executar, olha lá, ele lista de boa. Então, beleza. A minha pipeline de desenvolvimento contínuo está funcionando, está bem configurada. Se eu verificar aqui o meu Docker Hub, a minha imagem vai estar lá também. Deixa eu colocar aqui, kubedev.io. Aqui, ó, API produto. Tá abrindo aqui. Aqui, ó, e começou a criar aqui as tags de boa. Aqui no caso, como eu estou utilizando o scaffold, ele cria aqui um hash do meu commit do Git para utilizar como tag. Eu posso mudar isso, tá? Eu posso mudar isso com linha de comando. Eu posso passar junto com o default repo o tag. Ou, caso também eu crie uma label no meu Git, eu crio uma tag lá no meu Git, ele também vai... Eu posso mudar isso por linha de comando. Eu posso passar a tag na execução do scaffold, assim como eu fiz lá com o default repo. Ou ele também vai pegar o tag. Eu posso mudar isso setando a tag também na linha de comando. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, mesmo comando, scaffold tag 1.0, ele vai aqui, ó, criar a tag com 1.0. Deixa ele rodar aqui. E você vai ver que no repositório já vai ficar diferente. Já está aplicando, aplicou. Dou uma olhada aqui, atualizo. Aqui, ó, ele já criou a 1.0. Então, beleza. Tranquilo, consigo alterar. E, além disso, caso eu coloque uma tag no meu Git, ele não vai pegar o hash aqui do Git, ele vai pegar a tag. Então ele pega a tag, caso eu passe por linha de comando, a tag no Git, caso eu tenha incluído, ou se não tiver nenhum deles, ele vai pegar um hash lá do Git commit, certo? Então, beleza, tá funcionando. Eu vou excluir esse ambiente, eu vou limpar esse ambiente aqui da pipeline. Para isso eu também tenho uma linha de comando aqui, ó, tá certo. Scaffold delete, executa lá. Ele limpa para mim o ambiente. Se eu executar kubectl get all, tá lá, ó, tá encerrando tudo. Beleza. Então, minha pipeline está funcionando. Já posso partir para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou mudar o código o tempo inteiro. Então, não quero ficar executando scaffold run o tempo inteiro, porque aí, beleza, eu diminuí ali o número de comandos, né? Não vou estar executando
Docker Build, Docker Push e o kubectl apply, mas eu vou ter que ficar me preocupando ali o tempo inteiro em ficar executando o scaffold run. Para isso, o scaffold ele tem o modo scaffold dev. O scaffold dev ele fica analisando ali o diretório que eu estou utilizando para desenvolver e sempre que eu altero um arquivo, ele executa essa pipeline toda direto, sem eu ter que intervir ali executando um scaffold run. Então ele vai executar sempre o scaffold run sempre que eu mudar o arquivo. Então, para isso aqui, eu vou pegar um terminal, vou pegar aqui um outro terminal para a gente deixar aqui executando e a gente vê esse cara rodando. Só para conferir aqui, ó, eu não tenho nada, olha lá, não tem nada rodando, não tem nada rodando lá no meu Kubernetes. Eu vou executar aqui, ó, scaffold dev e eu vou passar novamente o default repo kubdev.io. Executo, olha lá, ele já vai começar o processo, ele já mudou aqui a tag, aqui ó, aplicou, e o legal é que além dele aplicar no Kubernetes, ele fica me mostrando a saída do std_out da minha aplicação. Aqui ó, no caso, provavelmente o MongoDB subiu depois, então ele já me mostrou uma exceção aqui na hora de conectar o Mongo, porque o Mongo ainda não estava no ar, mas como tem tratamento no código, ele já fez um retry lá e já está rodando. Então vamos só testar, ver aqui se está rodando mesmo. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Aqui ó, tá rodando, certo? Tá listando, de boa. Vamos dar uma conferida também lá no meu... Opa, meu kubectl. Deixa eu ver aqui, ó. Kubectl, get all. Tá lá, ó. Já tem aqui tudo rodando. Então, beleza. Eu vou fazer agora uma alteração aqui no código para ver esse hot reload funcionando. Deixa eu colocar aqui lado a lado. Opa. Deixa eu colocar aqui lado a lado o meu cara rodando. Deixa eu alterar aqui. E agora, o que eu vou fazer? No Product All, aqui onde eu listo tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um console.log. E eu vou colocar entrou no get all. Tá aqui. Beleza. Quando eu salvar esse arquivo, ele vai disparar a pipeline toda de novo. Vamos lá. Ah lá. Começou o processo novamente. Está executando o Docker Build, vai executar o Docker Push e depois vai executar o kubectl apply atualizando lá o meu ambiente. Deixa ele terminar aqui e a gente testa no Kubernetes. Ah lá. Já rodou, tá pronto. Deixa eu executar kubectl get all. Cadê o meu pod? Aqui, ó. Tá encerrando o antigo e, ó, criou aqui os novos. O MongoDB ele não alterou em nada. Então, pô, beleza. Deixa eu rodar aqui novamente. Vir aqui, pá. Beleza. Try. Execute. Ah lá, tá listando. Vamos dar uma olhada no console aqui. Ó, entrou no get all. Então, ele já começa a mostrar aqui para mim o output. Eu posso colocar aqui numa boa. E posso até fazer um cadastro. Deixa eu executar aqui o cadastro. Beleza. Executo. Ah lá, cadastrou. E agora eu posso executar aqui. Ah lá, listou de boa. Só que eu tenho um problema. Pô, eu estou em modo de desenvolvimento. Se eu estou desenvolvendo, é muito comum eu verificar o dado, ver se está funcionando realmente, ver se o dado está correto no MongoDB. Só que, cara, tem um problema aqui. Se eu entrar no meu manifesto do MongoDB, o service, ele tá como tipo node port. Ele tá como tipo cluster IP. Como cluster IP, eu não consigo acessar esse cara externamente. Eu teria que mudar esse manifesto aqui do serviço e colocar type, né, no caso, node port, né, para poder expor ele.
Só que, putz, isso implica em alterar o manifesto, depois eu tenho que alterar esse cara de novo para cluster IP. Pô, não quero ter esse trabalho. Existe um recurso do Kubernetes que é o port forward. No kubectl eu consigo executar o port forward para expor para mim, fazendo um bind com a minha porta local aqui do meu ambiente de desenvolvimento, na minha máquina local. Só que, pô, eu teria que executar o kubectl port forward aqui separado. Pensando nisso, o Scaffold tem esse recurso também. Então, eu posso vir aqui na minha linha de comando, deixa eu matar aqui, e junto no Scaffold eu posso colocar aqui, ó, port forward. Executo. O que ele vai fazer? Ele vai verificar os serviços que eu tenho nesse meu deploy, nessa minha pipeline, e vai fazer um port forward de cada um deles aqui, ó. Já até fez aqui. Ele pegou aqui o meu service, API service, e fez um port forward aqui para a porta 80. E o meu Mongo Service, ele também fez um port forward para 27017, que é a porta default do MongoDB. Então, isso significa que eu posso vir aqui, ó, localhost, ele já fez o port forward, fez o bind aqui com o meu ambiente local, com a minha máquina local. Então, eu venho aqui, ó, executo, tá aqui, ó. No caso, ele reaplicou o Mongo, né? Então, ele zerou o meu MongoDB. Deixa eu até dar uma olhada aqui. kubectl, get pods. Ah lá, meu Mongo foi criado novamente. Mas eu já consigo acessar o MongoDB. Vamos fazer aqui um cadastro. Try aqui, pá, beleza. Executo. Ah lá, salvou. Vamos executar aqui a listagem novamente. Aqui está listando. E agora eu consigo também verificar no meu MongoDB. Eu vou utilizar aqui o robô 3T. Aqui no caso já tem a connection string. Conecto aqui, ó. Olha lá, eu consigo acessar também a minha base. E no momento em que eu não quiser fazer isso, não quiser acessar a base, eu posso vir aqui no meu Scaffold, tirar aqui o meu port forward. Executo novamente, ele vai reaplicar no Kubernetes, mas não vai fazer o uso aqui remoto. Se eu tentar agora, olha lá, não consigo conectar, porque eu tirei o port forward. Beleza, deixa eu botar aqui o port forward de novo. Eu quero ver esse cara. Vai executar. E de boa. Pô, ok. Então, beleza, consegui aqui criar minha pipeline de desenvolvimento contínuo. Só que, pô, eu estou utilizando aqui o console log para ver que entrou. Vou ter que botar aqui console log mostrando o resultado. Não é legal. Pô, um ambiente de desenvolvimento profissional, né, produtivo, eu tenho que ser capaz de debugar também esse código, né? Habilitar o debug aqui no meu ambiente, para poder fazer o debug direto no Kubernetes. Pô, fantástico, seria fantástico. Assim como eu faço local. E isso é possível. Eu consigo fazer o debug remoto direto no Kubernetes, que o Scaffold habilita isso para mim. Então, para isso, eu vou utilizar o Scaffold Debug. Mas antes, eu tenho que setar aqui o meu debug remoto. Eu vou vir aqui no VS Code, vou habilitar aqui, ó, vou criar um arquivo de debug, o launch.json. Vamos lá, criou. Vou adicionar aqui um debug remoto. Aqui, ó. Remoto. No caso aqui, o endereço, eu vou colocar localhost, porque ele vai fazer um bind para mim com a porta de debug. O localroot é onde está o meu código aqui no meu projeto. No caso, é o workspace folder dentro do src, que meu código está aqui dentro, certo? Aqui vai utilizar a porta 9229 mesmo. Aqui é o remote root, no caso é onde está o código lá no meu container,
se eu olhar o Dockerfile, opa, se eu olhar aqui o meu Dockerfile, eu coloco dentro, ó, do /app. Então aqui eu vou colocar a mesma coisa, ó, /app. Beleza, aqui o type é um node, salvei. Então beleza, já estou aqui com o meu debug remoto configurado, certo? E agora eu vou mudar o scaffold do modo dev para o modo debug, para poder habilitar aqui o debug da minha aplicação. Ok. Encerra esse cara, deixa eu limpar ele aqui. E aqui, mesma coisa. Scaffold debug. Vou colocar lá o default repo. E vou botar também, opa, kubdev.io. E agora vou botar aqui o port forward também. Executa esse cara e ele vai executar em modo debug. Você vai ver que vai mudar aqui um pouquinho aqui embaixo, que ele vai adicionar a porta lá 9229, que é para habilitar o debug aqui, ó, 9229. Então beleza, já está aqui rodando em modo debug. Se eu executar esse cara, deixa eu botar aqui um breakpoint. Eu tirei aqui o console, não tem problema. Boto aqui um breakpoint. Vou executar aqui o debug. Ah lá, ele já me mostra aqui. Se eu for aqui no console, ele já bota, ó, tá taxado aqui o debug. E abrindo aqui o meu projeto, ah lá, eu tenho aqui projeto rodando, executo e aqui, ó, rodando em modo debug. Consigo ver o retorno, no caso aqui, ó, não tem nada. E eu consigo debugar de boa o meu projeto. Se eu quiser executar aqui um cadastro, deixa eu colocar aqui o cadastro. Vou botar aqui um try. E executar aqui novamente, que cadastrou. Vou botar aqui a execução. Ah lá, voltou no debug. Tá aqui, ó. Eu tenho agora um item. Consigo ver exatamente o que está rodando nesse momento. Consigo debugar a minha aplicação. Nesse caso aqui, o Hot Reload não funciona. O Hot Reload ele só funciona no modo dev. Mas, cara, não é um problema. Você também não vai fazer isso sempre. Você vai salvar o arquivo, vai executar novamente e verificar se está tudo certo. Mas você consegue aí debugar numa boa. Pô, legal, consegui aqui utilizar o scaffold dev, o scaffold debug, tudo tá funcionando, tô quase terminando a minha entrega. Só falta eu executar esse cara no meu ambiente de desenvolvimento na nuvem, ver se está funcionando lá também. Pô, para isso é muito tranquilo, né? Eu venho aqui no meu Kubernetes, mudo o contexto, boto o contexto corrente, o meu ambiente lá de cloud e tá de boa. Pô, vai funcionar. Vai funcionar, vai ficar de boa. Mas, cara, mudar isso aqui o tempo inteiro, pô, você esqueceu, isso pode acontecer também, você esquecer, colocar o contexto errado. Pô, não é legal, não é produtivo. Para isso, o Scaffold tem um recurso de profiles. Eu posso não só criar aqui a minha pipeline, mas eu posso criar profiles para minha pipeline. Isso me dá mais produtividade ainda. Então, vamos adicionar esse profile aqui. Para fazer isso, cara, é muito simples. Você vai colocar aqui, ó, botar aqui profiles e vai colocar o caso aqui. Opa, coloquei errado. E vai colocar aqui, ó, name, vou botar aqui dev local, certo? Aqui no caso, eu vou aproveitar esse cara aqui todo, beleza? Dou aqui um tab, beleza? Já tem aqui o meu dev local. E aqui eu vou colocar o meu dev remoto. Perfeito, já tem aqui o meu desenvolvimento remoto e o meu desenvolvimento local.
O que eu vou mudar entre um e outro? Eu vou mudar o contexto de execução. Eu vou colocar aqui o meu kubeContext. Deixa eu baixar aqui no deploy e vou colocar aqui, ó, kubeContext. Vou botar o meu nome do contexto aqui, no caso é o remoto, deixa eu pegar lá o nome certinho. Opa, admin, deixa eu pegar aqui, ó, admin @ksvideo. Esse aqui é o meu contexto de desenvolvimento remoto. E agora eu vou colocar aqui o meu contexto de desenvolvimento local. Vou colocar kind. Então, beleza. Deixa eu dar um clear aqui. E vou executar agora o mesmo comando, ó, kubectl scaffold run. Só que agora, além do meu default repo, seu kubedev.io, eu vou colocar aqui o meu profile como, no caso aqui, o desenvolvimento remoto. Ah lá, ele vai pegar e vai fazer todo o processo de novo. Vai criar minha imagem e vai aplicar, só que dessa vez lá no meu Kubernetes as a service. Bom, aqui ó, já executou, então eu consigo agora ver lá no meu Kubernetes as a service. Vou mudar aqui o contexto e executo aqui, ó, kubectl get all. Ah lá, aplicou o deploy certinho. Inclusive aqui, ó, tem o IP gerado. Vem aqui, API-docs. Ah lá, tá rodando o meu ambiente de desenvolvimento remoto também. Vem aqui, ó lá, funcionando de boa. Então, agora, aqui com os meus profiles, eu tenho 2 ambientes aqui para poder trabalhar aqui o meu desenvolvimento. Eu posso, inclusive, entrar em modo dev, em modo debug, com esse remoto também. Agora eu só preciso colocar o profile aqui. Se eu rodar aqui em modo dev, ele vai funcionar da mesma forma. Ele já entrou em modo aqui desenvolvimento. Se eu vier aqui e mudar alguma coisa, vou só colocar aqui mais uma linha só e salvar. Ah lá, ele vai aplicar novamente, porque eu setei o profile agora remoto. Então, debug, dev, run, eu posso utilizar qualquer profile aqui que eu criar. É claro, agora eu tenho que sempre setar ali o profile quando for executar. Eu tenho que setar entre o dev local e o dev remoto. Como aqui está com contexto, eu não preciso ficar mudando o contexto o tempo inteiro. Caso não tenha aqui o contexto, aí ele vai pegar realmente o corrente. Pô, então beleza, consegui aqui fazer lá o meu desenvolvimento remoto também, rodei lá remotamente, cara, tá funcionando, vou fazer uma entrega. Ok, sem problema, vou vir aqui, deixa eu limpar, vou executar aqui o git tag, colocar aqui a tag, sei lá, 1.0, vou botar versão 1.0. Ah lá, ele vai adicionar a tag. Se eu executar agora o scaffold run aqui local, default repo kubedev.io, vou passar aqui também o meu profile dev local. Deixa eu ver se é esse mesmo, dev local, é isso mesmo. Executo. Ah lá, ele vai rodar aqui o 1.0. No caso, ele botou até aqui esse dirt, mas já pegou aqui a tag 1.0. Se eu rodar agora, ó, kubectl get all. Ah, no caso aqui está remoto. Deixa eu mudar aqui.
kubectl get all. Ah lá, ele acabou de aplicar, utilizando 1.0 lá pelo tag que ele pegou. Só que, pô, eu não vou executar aqui na mão. Eu vou precisar só dos manifestos. Eu vou pegar o manifesto e vou colocar na minha pipeline. Vou colocar esse cara para rodar numa pipeline lá com GitOps, ou vou aplicar em outro local. Não vou aplicar diretamente na minha máquina. Eu só preciso alterar aqui o meu manifesto, né? Utilizando aqui o manifesto correto, sem aqui só estar com a API produto. Cara, sem problema. O que eu vou fazer aqui? Existe também um comando para isso no Scaffold. Vou utilizar aqui, ó, Scaffold render e passo novamente, ó, default repo. No caso, eu vou utilizar aqui o profile dev local ou dev remoto. E ele vai fazer isso para mim. Opa, não coloquei aqui o bdev.io, executo. Ah lá, ele cria para mim no output o cara para poder executar o meu deploy. Então eu consigo executar aqui em uma pipeline, em algum outro lugar, sem problema nenhum. Como você viu, o Scaffold aumenta muito a minha produtividade quando eu estou desenvolvendo minhas aplicações com Kubernetes. Então, cara, não pensa duas vezes. Vai desenvolver a sua aplicação utilizando containers, monta o seu ambiente local, configura o Scaffold e, cara, senta o dedo na produtividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e tem que ser distribuído. E para você saber de todas as novidades, aciona o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai receber. Então eu te espero no próximo vídeo e até mais!